Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo eu vou falar sobre as novidades de dois eventos que aconteceram nos últimos 2 meses. Primeiramente, o Microsoft Build, que foi em maio, então a gente já passou um tempinho aí, mas ele trouxe aí algumas novidades referentes à PWA que eu gostaria de estar falando. E o segundo, o WWDC da Apple, que acabou de acontecer. Nessa semana eles fecharam o evento e eles fizeram alguns anúncios aí. Então agora a gente vai falar sobre esses dois eventos. Então a gente tem aí em maio, no final de maio, a gente teve o Microsoft Build e agora, nessa última semana, o WWDC. Microsoft em si. A Microsoft, ela vem aí no último ano, nos últimos 2 anos, investindo em PWAs. E esse ano não foi diferente, né? Esse ano a gente teve a confirmação desse investimento. Na nova versão do Windows 10, ele vai vir aí com os recursos de integração com PWA. Então muitas das ações também dependem da integração com o sistema operacional. Então, como por exemplo, quando o sistema operacional é inicializado, são ações que acontecem fora do navegador. Então, esses recursos eles dependem aí do sistema operacional. Então, o que vale salientar é que Progress Web Apps não são apenas aplicações mobile, elas também rodam em desktop, né? Então, a gente está falando web em geral, mobile, desktop, tablet, em qualquer outra plataforma. No ano passado a gente também teve o anúncio do browser Edge, agora utilizando a engine do Chrome. Outro ponto importante também, a Microsoft dedicou agora um time para o projeto Fogu, que é um projeto responsável por implementar web APIs e integrações, né, que fazem a PWA funcionar como uma aplicação nativa. Então, os anúncios da Microsoft relacionados à PWA, o que a gente tem? A execução automática de PWAs após o login do usuário, então é aquela opção que a gente tem com aplicações nativas. Quando você instala a sua aplicação, ela pergunta, você gostaria de inicializar essa aplicação quando você realizar seu login? Quando você marca essa opção, toda vez que você abre o seu Windows, inicializa o seu Windows e faz o login, aquela aplicação é inicializada. App Shortcuts, então são atalhos dentro da nossa aplicação. Então esses atalhos eles vão ser exibidos em diferentes situações. No Android ele vai ter um comportamento específico e no Windows OS ele vai ter outro comportamento. Integração com Share Target API, então agora a gente consegue definir, por exemplo, quando eu quiser compartilhar uma imagem, se eu definir que a minha PWA, aquela PWA instalada, ela pode receber, por exemplo, uma imagem, então na listagem de opções, quando eu quiser compartilhar dentro do Windows, ele vai listar minha PWA como um alvo, né? Um shared target aí para aquele elemento. E associação de PWAs com extensões de arquivos e com protocolos. Essas duas são bem relacionadas aí, mas a questão é que quando eu tiver a associação de um tipo específico, por exemplo, eu quiser abrir um JPEG e minha PWA suportar a edição de JPEG, por exemplo, eu consigo abrir aquela imagem diretamente em minha PWA. Outro ponto também é a associação de protocolo. Eu consigo associar um protocolo específico, como por exemplo, enviar um e-mail. Eu consigo associar esse quesito. Então, quando eu quiser enviar um e-mail, eu posso ter a opção também da minha PWA sugerida como uma ferramenta relacionada àquele protocolo. Então, inicialização automática, como a gente já mencionou, novas versões do Windows 10 e do Edge, isso vai ser possível. Esse recurso ele é controlado pelo Manifest.json. E para fazer a implementação desse recurso, aqui a gente tem aí um pop-up, como funciona. Quando a gente fizer a instalação do app, a gente tem um checkbox que vai perguntar se a gente quer auto-inicializar essa aplicação quando o usuário fizer o login. Para isso, a gente só adiciona, né? Eu botei 3 pontos aí, porque é uma propriedade extra dentro do Manifest.json. Então, no canal a gente tem aulas aí que falam sobre o Manifest.json. Então, dentro do nosso Manifest.json, pode ser lá no final do arquivo, a gente inclui mais uma propriedade. E essa propriedade vai ser Request on Install. E a gente define como Run on Startup. Mas, lembrando que essa funcionalidade ela vai ser sugerida. O usuário é que define se vai ser inicializada ou não.
O App Shortcuts são atalhos dentro da minha aplicação. Então, na imagem do lado direito aí, a gente tem a PWA do Twitter. E a PWA do Twitter, ela tem aí tarefas sugeridas, como fazer um novo tweet, ou explorar notificações, ou ir para Direct Message. Então, esse recurso também é definido pelo Manifest.json. Se você tiver no Windows, você clica no botão direito, no ícone que está na sua barra de trabalho. Então, você clicando com o botão direito, você vai visualizar essas opções de tarefas sugeridas. Para a implementação de shortcuts, você vai precisar adicionar o nome, descrição, a URL que vai ser relacionada dentro da sua PWA e o ícone relacionado também. Você consegue aí, né, definir os ícones que vão estar relacionados a essa tarefa. Então, o App Shortcuts, ele está sendo implementado no Chrome, então ele vai ser possível também de ser integrado com o Android. Então, as novas versões do Android vai ter esse recurso de você pressionar no ícone na home screen do seu Android, segurar, e ele vai exibir as opções de atalho dentro da sua PWA. Associação por extensão. Então, essa vai habilitar aí a gente relacionar extensões específicas, como também a gente vai ter algo bem parecido, que é a associação de protocolos. Então, esse item, ele também é incluído no Manifest.json. E se a gente der uma olhada aqui, como vai funcionar isso? Então, no nosso Manifest.json, a gente define a propriedade FileHandler, e a propriedade FileHandler vai precisar de uma ação, e essa ação vai ser relacionada à ação que a gente está realizando com aquela extensão específica. Então, por exemplo, quando eu quiser editar uma imagem, eu consigo aí associar o tipo da extensão e a ação, e quando isso for feito, o meu OS vai sugerir a nossa PWA, e dentro da nossa PWA, eu posso, quando eu inicializar a minha aplicação, a gente vai ter uma fila de ações aí do nosso app, e nessa fila de ações eu posso verificar qual ação que eu recebi. Então, por exemplo, se a gente tiver como consumir um arquivo específico, então eu consigo acessar esse arquivo que vai ser enviado para nossa PWA. Então agora, né, falando sobre a WWDC. Então a WWDC é um evento da Apple. Esse evento, ele foca em geral, não só em web, é tipo na plataforma como um todo. E tem algumas sessões, tem alguns vídeos aí do time do WebKit e do Safari, que eles externam as novidades que já ocorreram durante o ano e o que é esperado para a nova versão do Safari, a versão 14. Mas nesse congresso, particularmente, a Apple sempre fala das novidades relacionadas a desenvolvimento web. Nunca é externada a definição Progress Web Apps. Eles nunca falam publicamente isso. Não é um termo internamente que eles utilizam. Progress Web Apps, eles simplesmente ignoram, mas com certeza eles falam sobre Service Workers, eles falam sobre Web APIs. Então, como eu já mencionei, a Apple em nenhum momento fala sobre o termo PWA. Particularmente, o suporte da Apple, o suporte completo da Apple, vai ser o ponto de virada referente à PWA. Atualmente a gente tem uma experiência muito boa com Android e a gente tem uma experiência ok com iOS. Isso realmente é um ponto a se pensar, né? Quando você desenvolve uma aplicação ou algum recurso para PWA, você está ciente que você vai ter uma experiência muito boa para os usuários Android e uma experiência ok para os usuários Apple. Então agora a gente também tem outro item aí, né? Com a Microsoft incluindo o suporte, a gente tem a crescente da experiência do usuário em aparelhos desktop. E o futuro? O futuro eu acho que é algo bem enigmático. Eu acho que a Apple em si ainda está procurando achar um canto aí que ela consiga encaixar PWAs e não afetar o core do seu negócio nos dispositivos móveis, que é a Apple Store, e então eles estão bem receosos como é que eles vão incluir Progress Web Apps nesse mundo, nesse ecossistema. Anúncios relacionados à PWA, o que a gente teve, né, que eu consigo interpretar como anúncios referentes à PWA. Então a gente teve incluído no iOS, no Safari 14, a inclusão de suporte
para Web Authentications relacionados a reconhecimento de face e impressão digital. Então agora a Web Authentication API dentro do Safari consegue realizar a autenticação com reconhecimento de face ou reconhecimento de impressão digital. A inclusão do suporte a Service Workers dentro do WK Web View, então isso não está relacionado ao Safari em si, mas a desenvolvimento de aplicativos nativos. Então o que isso muda? A inclusão de suporte a Service Workers dentro de uma Web View. Isso significa que, por exemplo, o Chrome e o Firefox agora eles conseguem ter maior controle sobre a implementação e suporte a Service Workers dentro da plataforma iOS. E o suporte do IDDB Factory, né? Isso é um recurso do IndexDB que vai ser incluído na versão 14 do Safari. A gente teve outros anúncios também que eu achei muito relevantes, que foi a questão do suporte ao WebP. Para performance, isso é um passo muito grande. Agora a gente tem todos os browsers suportando o WebP. E além disso, melhorias referentes a CSS, Web Animation, Web Components e SVGs. Sobre o futuro, a gente tem a lista, né, que eu já mencionei anteriormente. Então eles têm esse roadmap aí que eles divulgam os próximos itens que serão desenvolvidos e estão em desenvolvimento. A gente tem, por exemplo, a Sync Clipboard API, que já está dentro do Safari 13.1, mas ela está em desenvolvimento, ela não está 100% ainda, não está completa. A gente consegue copiar e colar itens, mas ela não está implementando todas as funcionalidades da Clipboard e Sync API. E no final a gente tem um item muito importante que é a inclusão do Web App Manifest. É um recurso aí que estamos esperando há 2 anos já. A gente consegue ter uma definição, uma configuração através de formações metas, mas a Web App Manifest em si vai ser o item que vai unificar essa configuração de Progress Web Apps em ambas plataformas. E outro anúncio que não foi assim a nível de software, mas foi um anúncio referente a Theme. A Jane Simons era uma pessoa bem poderosa dentro da Mozilla e ela era responsável pela implementação e dar direções muito importantes dentro da Mozilla. Em junho, ela migrou para a Apple. Então, esse anúncio particularmente, eu espero que a Jane aí comece a ouvir mais a comunidade e implementar recursos seguindo as especificações e os padrões da web, né, dentro da plataforma WebKit. E finalizando, né, sobre essa rodada de eventos, a gente não teve Google I/O, que era o principal evento para desenvolvedores do Google, mas esse evento ele foi quebrado em outros pequenos eventos. Todos os lançamentos da web relacionados à tecnologia Google, a gente vai ter essa compilação num evento ao vivo, totalmente online. Então, Web.dev Live, ele vai acontecer 30 de junho a 2 de julho. Então, vão ser 3 dias focado inteiramente a desenvolvimento web. Então é isso, eu acho que essa é uma compilação do que está acontecendo aí até essa metade desse ano. A WebDev vai dar o passo para os próximos 6 meses aí dentro da plataforma Google, então a gente vai ver também uma direção alinhada na Microsoft. Agora a gente vê, né, Microsoft e Google alinhados referentes a PWAs. Se ainda não segue o canal, por favor, siga o canal, assine o canal, deixe seus comentários e diga o que vocês acham dessas novidades aí. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou!